Hello, Mikoshitsuka! Hoje eu vou mostrar um assunto que você, assim como eu, foi enganado a vida inteira. A hora extra. Para quem não sabe, no mercado, a hora extra é quando o empregado trabalha além do período que foi contratado. E para isso recebe uma grana extra. Só que a hora extra que eu vou falar nesse vídeo, ela vale tanto para o empregado quanto para o patrão. Olha, tem muita gente por aí que está trabalhando bastante e não está recebendo nada por isso. Ô idiota, se você não sabe, eu tô falando de você. E por que você não percebe isso? Cara, o que os olhos não veem, o coração não sente. Essa fraude que eu tô falando, ela é muito bem armada e se esconde por trás de algo que você nunca ia pensar em duvidar. O dinheiro. Vou ser sincero contigo, falar de dinheiro é muito chato, assim como quase tudo que eu falo nesse vlog. Porque é cheio de conhecimento técnico, números, mas pra minha sorte, tem muito vídeo tocando nesse assunto que eu vou falar aqui. Então, aqui eu vou ser mais superficial e dar conceitos mais gerais, tá? Quem quiser se aprofundar, clica nos links que estão na descrição, beleza? Vamos lá, a melhor maneira de você entender o nosso dinheiro é olhar para isso aqui, um barbante. Aqui você vê o início, aqui o fim. Agora, quer saber qual é o problema do nosso dinheiro? Tadã! É assim que o nosso dinheiro funciona hoje. Você está vendo onde começa e onde termina? Não. Você vê que o dinheiro existe, mas você não entende ele. Dá trabalho entender. E como é complicado, ninguém quer saber. Pra que você ia perder seu tempo olhando pra bagunça? É aí que a fraude acontece e você não percebe. Olha, se seus olhos não veem, seu coração não sente. E o pior é que é isso que tá te obrigando a trabalhar de graça. Se brincar, você nem deve estar sentindo isso, né? Então, meus parabéns, você provou ser um ótimo cachorrinho do sistema. O sistema come seu cu e você ainda chama ele de meu amor. Mas o que eu posso fazer se tem gente que gosta de ser masoquista? Então tá, vou tentar explicar a lógica do dinheiro. Mas eu vou ter que simplificar muita coisa, senão a gente vai ficar a vida inteira só falando disso. Vamos começar do início. Você sabe como surgiu o dinheiro? O primeiro dinheiro? Não, né? Eu já sabia. Olha, se você já viu esse vídeo aqui, você sabe que o mercado nada mais é que troca de trabalhos. É assim, eu trabalho, produzo uma riqueza, você também faz isso, e aí a gente troca elas. No início, as pessoas trocavam as mercadorias diretamente. Se você fazia pão e queria leite, você comprava o leite com o seu pão. Não havia dinheiro. Então, se eu faço capacete e você faz caneta, eu troco meu capacete na sua caneta. Só que essa troca direta de trabalhos, ela dá problema. Pensa bem, na minha vida eu também preciso de outras coisas. Mas será que as outras pessoas também vão querer o meu capacete? Imagina, se eu quiser comer uma pizza ou trepar com uma prostituta, quem tiver me oferecendo a mercadoria ou o serviço vai ter que aceitar o meu capacete. Mas e se eles não quiserem? Tá vendo o problema? Às vezes você precisa do trabalho dos outros, mas eles não precisam do seu. Por isso a troca direta de riquezas ela é muito limitada. Nela fica difícil de comercializar as coisas e o mercado fica travado. Isso aí obriga todo mundo a fazer um pouco de tudo na vida para ter o que precisa, desde o asfalto até a lâmpada. Só que quando todo mundo é multitarefa, ninguém acaba ficando bom em quase nada. Como a troca direta de riquezas dava muito problema, o povo viu que havia certas mercadorias que quase todo mundo usava. Sei lá, por exemplo, o sabonete. Só que olha só, como quase todo mundo usava, ela acabou virando moeda de troca do mercado. Tá, mas por que o sabonete? Quem decidiu isso aqui? Ninguém, cara. Olha só, as coisas foram acontecendo. Como era um produto que era de interesse de todo mundo, cara, naturalmente as pessoas iam procurar sabonete, iam aceitar sabonete. E ele acabou, com o tempo, se tornando moeda de troca da galera. Foi aí que as coisas no mercado começaram a ter preço. Uhul! O meu capacete valia 100 sabonetes e a pizza valia 10. Até porque os materiais são mais baratos e é mais fácil de fazer. Aí é o seguinte, eu vendo meu capacete pra você, eu recebo 100 sabonetes e vou com eles comprar a pizza. E ainda sobra sabonete pra eu dar uma trepadinha. Entendeu? A moeda de troca é uma evolução natural das coisas. E o sabonete é só um exemplo. Se lá no Saara não dá pra quase ninguém tomar banho, o sabonete não vai ter utilidade nenhuma. Então provavelmente a moeda de troca dele seria outra. Talvez a própria água, né? A grande vantagem de ter uma moeda de troca é que é quase certeza que todo mundo vai aceitar ela. E isso dá mais segurança para as pessoas se focar e dedicar nos seus trabalhos. Foi graças a isso aqui que permitiu o nosso trabalho se especializar em diversas profissões. A outra vantagem de ter uma moeda de troca é que permite a gente quantificar o trabalho. Você viu, o meu capacete custa 100 sabonetes e a pizza do carinha lá custa 10. Olha, tendo uma moeda comum, a gente pode comparar quanto custa riquezas diferentes. Mas é lógico, o sabonete não ia durar muito tempo como moeda. Se o que você precisa para comprar tudo é sabonete, então basta você aprender a fazer ele. E com isso você vai poder comprar tudo o que quiser. Que legal! É aí que surge o problema. Todo mundo pode fazer isso. Aí o povo ia deixando de produzir suas riquezas só para fabricar sabonete.
A sociedade ia perder pedreiro, enfermeiro, eletricista e no final só ia ter sabonete. E o pior, não ia ter nada para trocar por ele. A lei do mercado é assim: quanto maior for a quantidade de algo, menor é o valor. E o inverso também vale, porque quanto menos quantidade tiver daquilo, mais o valor aumenta. Agora, olha para o sabonete, que estava quase todo mundo produzindo. O excesso fez a moeda não valer quase nada. De que adianta ter uma moeda se não dá para comprar nada com ela? Você ia ter que levar um caminhão de sabonete para comprar um sanduíche. Até porque, como ia ter menos gente produzindo sanduíche, a quantidade diminui e o preço sobe. Aproveita que você tá na internet e pesquisa depois sanduíche de buceta. É legal. Mas é pornô! A primeira lição que fica é que a moeda precisa ser escassa. Ou seja, não pode ter em grande quantidade na natureza e nem ser fácil de produzir. Tem que ser raro. Olha, é por causa disso que o sabonete não serve para essa função. E logo ia acabar sendo substituído por outra mercadoria. Mas a moeda também precisa ter outras características. Ela precisa ser portável para você poder carregar fácil, precisa ser visível para todo mundo reconhecer ela fácil, ela precisa ser divisível, principalmente para você poder comprar coisas mais baratas, e ela precisa ser durável, simplesmente para não estragar fácil. Moleque, não é fácil arrumar uma mercadoria que tenha todos esses atributos. Mas a escassez é o mais importante deles. Como os metais preciosos tinham todas essas características, acabaram sendo escolhidos para ser moeda de troca. E isso aconteceu naturalmente. O ouro é o que foi mais usado, mas também usaram prata, cobre e até outros metais. Se brincar, até a criptonita. Tá, mas quando surgiu o dinheiro? Cala a boca, você tem ejaculação precoce? Vamos na calma, a gente já tá chegando lá. Aguenta aí. Vou resumir. O trabalho produz riqueza, então riqueza é trabalho. No mercado, o povo troca as riquezas, e para isso usa uma moeda de troca. O ouro foi a moeda mais usada, e o seu valor depende da sua quantidade. Se o pessoal descobrir uma mina nova nas escavações, vai extrair mais ouro, aí aumenta a quantidade e diminui o seu valor. Óbvio, o ouro só vale muito porque existe pouco dele na natureza. E por que o ouro acabou sendo substituído pelo papel? Ora, porque na história da humanidade sempre teve muita desigualdade social, e desigualdade gera muita violência. O ouro, ele ocupa volume, e fica fácil de ver quem tem, aí fica fácil de assaltar. Imagina, você trabalhava um mês inteiro e recebia um saco de ouro. Aí na hora que você estava indo embora, alguém vinha e te assaltava. Isso aí é muito broxante. Foi aí que pessoas começaram a montar negócios para proteger o seu ouro. Eles tinham cofres, seguranças e cobravam a parte do seu ouro como forma de pagamento por esse serviço. Claro, melhor perder uma parte para eles que tudo pro ladrão. Vai que eu era um desses caras aí. Aí você viu e quis deixar seu ouro comigo. Só que também você ia querer uma garantia para falar que esse ouro aqui era seu. Então foi aí que eu te dei esse recibo. Tá vendo? É papel. Sabe o que esse papel significa? Sabe? É isso aí. Esse papel é o primeiro dinheiro que existiu no mundo. Ele é um cheque. Se você passa um cheque para alguém, quer dizer que você está devendo ele. Como fui eu que te passei esse cheque, quer dizer que eu estou te devendo o seu ouro. Foi assim que os bancos surgiram. E olha só, como esses recibos valem ouro, é lógico que o povo nos comércios ia aceitar os recibos como forma de pagamento. Aí os recibos foram substituindo o ouro no mercado, até que acabaram se tornando moeda de troca. Aí, com o tempo, esse dinheiro evoluiu para esse dinheiro. Só mudou a estética, porque tudo continua sendo papel com tinta. Veja bem, tanto o recibo quanto o dinheiro são apenas garantias que você vai poder trocar eles por ouro. Ou seja, o que vale de verdade aqui é o ouro. Esse modelo de criar dinheiro é o padrão ouro. Nele, o banco só pode emitir dinheiro se receber ouro de alguém. O ouro é referência da quantidade de dinheiro que se pode ser produzido. Se não tivesse ouro, não se podia produzir dinheiro. Como o dinheiro é mais prático de usar, a economia passou a funcionar em torno dele. E como você sabe, o povo costuma deixar no banco o seu dinheiro que está sobrando. Basta só levar um recibo para garantir que o banco te deve o seu dinheiro. E dinheiro valia ouro. Com isso, os bancos acabavam guardando nos seus cofres tanto ouro quanto dinheiro. E óbvio, nada disso era deles. Era da população. Que isso fique bem claro. Os cofres deles viviam lotados porque raramente as pessoas precisam ir no banco para pegar todo o seu dinheiro ou ouro de volta. Geralmente quando as pessoas vão, é apenas para pegar uma parte da sua grana que está lá. Não é assim que você faz? E mesmo que alguém fosse pegar tudo o seu que está lá no cofre, o povo não ia todo mundo de uma vez. Aí os bancos viram que para fazer suas operações assim no dia a dia, eles só precisavam apenas de uma pequena parte da grana que estava lá no cofre. O resto ficava ali, parado, não usava. Você lembra que eu sou o dono do banco? Pois é. Sabe o que eu pensei? Porra, posso ganhar dinheiro com isso, moleque. É só emprestar essa parte do dinheiro que tá parado aqui pros outros, porque ninguém nunca precisa dele.
O que o banco precisa é só essa partezinha aqui para os correntistas, o resto não usa. Aí eu comecei a emprestar dinheiro para os outros, inclusive dinheiro seu, porque você deixou dinheiro no meu banco. Olha só, eu não emprestava de graça, eu cobrava juros. Assim, eu sempre recebia a mais do que eu emprestei. Tipo, se eu empresto 50 e recebo 60, então eu devolvo 50 lá pro cofre e fico com 10 de juros para mim. Viu? Você continua com o seu dinheiro e eu ganho o meu. Aí eu posso ficar repetindo isso aqui. Olha só, emprestando o seu dinheiro e ganhando dinheiro nesse esquema. Com o tempo, você e os outros começaram a perceber que eu estava ganhando dinheiro fácil em cima dos seus. Aí vocês começaram a exigir que eu dividisse uma parte deles com vocês. Foi aí que a grana de vocês no banco começou a ter rendimento e eu passei a ganhar menos. Só que eu sou banqueiro e banqueiro é ganancioso. Eu tinha que ganhar mais e eu ganho é emprestando dinheiro. Foi aí que eu tive uma ideia. Eu comecei a emprestar mais dinheiro que tinha lá no cofre. Como assim? Calma aí, vou te explicar. Todo dia o povo deposita e saca dinheiro no banco. Então, sempre precisa ter dinheiro lá. Esse dinheiro aqui, não pode emprestar. Uai, agora complicou. Como que vai ter dinheiro lá no banco se eu estou emprestando até mais do que existe? Agora você está começando a entender onde começam as fraudes do negócio. Só que, vou começar a falar bem por cima, tá? Se você quiser saber mais, dá uma olhada nos links aí da descrição. Falou? Yeah! Lembra que os bancos só precisam ter no cofre apenas uma parte de todo o dinheiro deles? Pois é, de cada 10 dinheiros, um dinheiro tem que ficar lá. Os outros 9, eles emprestam para os outros. Ou seja, os bancos emprestam 90% do dinheiro que está lá no cofre. Agora entra a pergunta. Se o banco só tem 9 dinheiros para emprestar, como ele ia emprestar mais que isso? Isso aí não tem lógica. Mas é o que acontece. Para responder isso, imagine que a sua conta no meu banco não tinha nada de dinheiro. Aí você chegou com 1000 pila lá e depositou no banco. Você pegou um recibo e seu saldo passou a ser de 1000 pila. Claro, o dinheiro que você depositou vai lá para o cofre. Imagina que a pessoa A estava precisando de um dinheiro para comprar um videogame. Ela foi lá no meu banco e dos 1000 pila que tinha lá no cofre, eu só podia emprestar para ela 900, que é 90%. Aí tudo bem, a pessoa A aceitou, ela pegou os 900 e foi comprar o videogame com o vendedor X. Aí o vendedor X, assim como você, ele deposita 900 pila na conta dele. Ele pega um recibo com o banco e vai embora. Desses 900 pila, o banco só pode emprestar 90%, que dá 810 pila. Aí a pessoa B estava precisando de um sofá. Ela passou no banco e pegou essa grana emprestada. A pessoa B comprou o sofá do vendedor Y, que pegou essa grana, foi no banco e depositou na conta dele. Você reparou numa coisa? Todo o dinheiro que está circulando aqui é os mesmos 1000 pila que você depositou no banco. Mas espera aí, se em dinheiro físico só existe 1000 pila, então por que se somar a conta de 63 vai ter bem mais que isso? Isso aí é o multiplicador do banco. Ele aumenta a quantidade de dinheiro que existe na economia. E a maior parte do dinheiro ele é de ficção. Ele simplesmente não existe. Tá vendo que meu banco está fazendo uma treta? Por causa do multiplicador, a quantidade de dinheiro que existe na economia aumentou bastante em relação à quantidade de ouro que existe lá no cofre. Aí, eu como banqueiro, voltei a ganhar bastante dinheiro. Só que tem um problema. Se essa galera aqui não me pagar, eu ia ter que cobrir o prejuízo do meu bolso. Ninguém ia me socorrer. E olha, nesse esquema aqui, eu ia ter que cuidar muito bem para as pessoas que eu ia emprestar o dinheiro. Olha só, o risco é muito grande de perder. Então, por causa disso, eu não ia poder emprestar muito mais do que eu estou emprestando aqui. Então eu parei para pensar e vi que no mercado também tinha bancos concorrentes. E todos eles passavam por esse mesmo problema, o risco de emprestar dinheiro. E era isso aqui que impedia da gente emprestar muito mais coisas. E a gente ganha emprestando, se a gente não empresta tanto, não ganha tanto dinheiro. Foi aí que eu tive uma ideia. Chamei os caras para uma reunião secreta, para a gente criar um banco central. Para isso, a gente fez uma vaquinha básica e comprou os políticos do governo. O Banco Central é o banco que fica com o ouro de todos os outros bancos. Ele tem muito ouro. Assim, se algum banco passar necessidade, é só o Banco Central mandar ouro para lá para salvar eles. Como isso dava mais segurança para os bancos, permitiu a gente aumentar a quantidade de empréstimos. Aí nós passamos a jogar mais dinheiro de forma artificial na economia. Como agora eu e os outros banqueiros temos segurança que alguém vai acudir a gente, aí essa desgreta dos empréstimos continua. Aí chega a pessoa assim no banco e pega 720 pila emprestado. Ele paga para alguém, não interessa quem que é. Essa pessoa vai e deposita no banco. Dessa grana aqui, 90% o banco pode emprestar para a pessoa D. Aí essa pessoa vai, consome de alguém e deposita no banco. E vai emprestando de 90% em 90%. Assim, cada vez mais, vai aumentando a quantidade de dinheiro na economia. Resumindo, dos 1000 pila que você depositou no banco, só através de empréstimos, ele criou
10 mil pila. Aqui você vê que a maior parte do dinheiro na economia é imaginário. Mas você tá sacando, né? Esses 1000 pila aqui, podia ser mais dinheiro nessa conta, podia estar gerando mais dinheiro. E além disso tem um bando de conta por aí. Ou seja, na economia, você pode ter noção. Pensa no tanto de dinheiro de papel e moeda que tem por aí. Pois é, o que está circulando é uma quantidade 10 vezes maior que aquilo. Ou seja, 90% dessa quantidade total não existe. É fruto da sua imaginação, tá legal? É de mentira. Agora que você está tendo uma noção do panorama geral, vamos voltar para cá, por exemplo aqui. Desses 1000 pila que você depositou no banco. Sabe quem é o verdadeiro dono desses 1000 pila? Você? Todo mundo depositou. Então, todo mundo tem recibo e todo mundo tem direito a receber dinheiro. Dos 1000 pila. Apesar de existir mais na economia. E se todo mundo for ao mesmo tempo no banco para pegar essa grana, sabe o que vai acontecer? O banco não vai ter condições de pagar. Claro, né? Quem empresta algo que não tem, uma hora vai dar problema. Por isso, direto os bancos passavam por sufoco. E mesmo tendo o Banco Central para socorrer eles, os bancos são muitos. Não dá para o Banco Central socorrer todo mundo ao mesmo tempo. Esse sistema bancário, ele não se sustenta. Aí o jeito que eu e meus amigos banqueiros arrumamos para prolongar a vida útil dessa merda aqui foi fazer fusões e aquisições, até que os nossos bancos começaram a ficar bem grandes. Pronto, agora a maior merda aconteceu. Sabe por quê? Porque toda economia funciona com base no dinheiro. E aí, como os bancos são gigantes, agora eles concentram muito dinheiro neles. Eles se tornaram tão grandes que agora não podem falir. Porque se falir, eles vão elevar a economia toda junto, porque vai faltar grana na população. Os bancos são o pilar de toda sociedade que mexe com dinheiro. Por isso, toda crise que aparecer, o estrume do governo tem que aumentar os impostos do povo para salvar eles. Mas a verdade é que distorceram tanto a lógica entre ouro e dinheiro que o sistema todo faliu. E isso aconteceu na década de 70. Eu não era nem nascido, e muito menos um projeto de esperma. Você sabe qual foi a solução dos bancos para segurar a crise? Eles resolveram tirar o ouro como referência física para se criar dinheiro. E a partir daí, começou a se criar dinheiro do nada. Hã? Como assim, criar dinheiro do nada? É isso mesmo. Mas para você entender, olha aqui. Cada vez que os bancos emprestam dinheiro, o multiplicador cria dinheiro que antes não existia. Esse dinheiro que o multiplicador criou é virtual, não existe em papel. Só que agora, o sistema também passou a produzir dinheiro real, do nada. Os bancos que você conhece e usa, eles não podem produzir dinheiro físico. O único que pode fazer isso é o Banco Central. Aqui no Brasil, o Banco Central é do governo. Lá nos Estados Unidos, ele é privado. Então quer dizer que o Banco Central imprime dinheiro do nada, mesmo se não tiver ouro? É isso aí. Tá, mas com base em que ele faz isso? Calma e presta atenção. Antes de tudo, você tem que entender uma coisa. Empréstimo é dívida. Se eu te empresto dinheiro, você está me devendo. Então, empréstimo de um lado, dívida do outro. Olha bem essa cadeia de empréstimos que meu banco fez. Você viu que isso aí multiplicou a quantidade de dinheiro da economia. Bicho, cerca de 90% do dinheiro da economia surgiu dos empréstimos, veio daí. Então, quando os bancos emprestam, eles criam dinheiro. Mas o contrário também vale. Quando se paga as dívidas, o dinheiro também some. Do mesmo jeito que ele surge, ele desaparece. Véi, se fosse só isso aqui, não ia ter problema nenhum nesse esquema. Era só pagar. Mas dá uma olhada aqui. Não tá faltando algo? Véi, se você já pegou grana emprestada com os bancos, você sabe. O que tá faltando aqui é os juros. Os bancos cobram juros de quem pegou grana emprestada com eles. Aí, além dessa galera ter que pagar a grana que eles pegaram emprestado, eles também vão ter que pagar para o banco os juros dessa grana. Reparou uma coisa? A economia tem ao todo 10 mil pila, que é a grana exata para pagar os empréstimos, e só eles. Então me diz uma coisa, de onde é que vai vir a grana extra para pagar os juros daí? Agora você vê que o sistema inteiro não funciona, e que desde a década de 70 até hoje ele só está de pé porque o Banco Central ficou imprimindo dinheiro do nada. É esse dinheiro que é usado para pagar o juro dos empréstimos. Senão, tudo isso aí já tinha desabado faz tempo. Por isso, a cada ano, o governo tem que imprimir mais dinheiro. No mínimo, o suficiente para poder pagar os juros. Aí, cada vez mais, a economia vai enchendo de dinheiro. Joe, os bancos sabem que o governo imprime dinheiro do nada e é para pagar o próprio juro deles.
Então, eles sabem que vão ser pagos. Senão, a economia quebra. Aí, por causa disso, eles sabendo que vão ser pagos, eles emprestam grana para qualquer um, qualquer pessoa, independente se a pessoa possa ter condição de pagar. E emprestando dinheiro, naturalmente, aumenta a quantidade de dinheiro que existe na economia. Porra! Resumindo, os empréstimos dos bancos cobram juros. Os juros obrigam o governo a produzir dinheiro. E isso gera inflação. Agora adivinha, como o governo combate a inflação? Se você viu esse vídeo aqui, você sabe. O governo cobra imposto caro do povo e aumenta os juros. Com isso, ele tira muita grana do você, que no final vai parar nas mãos dos banqueiros. Só não se esqueça que naquele vídeo que eu fiz, eu não falei do multiplicador e nem de ficar criando dinheiro do nada. Aqui você está vendo que a coisa é bem mais séria. A cada ano, o governo aumenta a quantidade de dinheiro. Com isso, vai ter mais dinheiro em circulação. Aí os bancos emprestam mais dinheiro e vai ter mais gente devendo para eles. Ou seja, isso obriga o governo a produzir ainda mais dinheiro para pagar os juros das dívidas. E aí o ciclo se repete. Com mais dinheiro no mercado, eles chegam no banco e aí os bancos emprestam mais, criam mais dívidas e aí tem que se produzir mais dinheiro para pagar a quantidade de juros que aumentou. Isso não para. Cada vez tem que se produzir mais e mais e mais dinheiro. Nesse sistema de dívida, a inflação é natural. E tem mais. Como os juros da dívida é composto, eles crescem exponencialmente. Por isso, a quantidade de dinheiro no mundo está crescendo exponencialmente. Se você não sabe, crescimento exponencial é que nem um brinquedo num parque de diversões. No início, ele vai bem devagar, devagar, e vai pegando velocidade, velocidade, até que pega um ritmo bem loucão. Uhul! Atualmente, o dinheiro está na fase frenética, está crescendo mais que pica de baleia. E como os juros não param de aumentar, a economia inteira é obrigada a crescer junto. Por isso, o povo tem que trabalhar cada vez mais e mais e mais, mas não é para si, é justamente para pagar essa merda. Sacou? Você está fazendo muita hora extra e não está recebendo nada por isso. Aliás, você está perdendo, porque o sistema te obriga a pagar imposto caro. E sabe o que é pior? É que a grana do seu suor vai para a socialite ter o luxo de cagar em privadas de diamante. Esse sistema aqui, ele exige que a economia cresça sem parar. Mas vem cá, você acha que dá para produzir riquezas infinitas num planeta finito? Não dá. A natureza não aguenta. Além disso, de que adianta produzir riquezas infinitas se metade disso daí fica nas mãos de só 1% da população? Vem cá, eu vivo falando que a gente tem que produzir riqueza porque são elas que melhoram nossas vidas. Tá, isso aí é bem diferente da gente virar escravo da produção. A gente tem que produzir riquezas de acordo com as nossas necessidades e não com as do sistema. Isso. É ridículo o custo de vida ser tão caro. Tem gente que, se tirar do salário a grana da alimentação e da moradia, que é o básico para poder sobreviver, não sobra quase nada. Então peraí, para que essas pessoas estão trabalhando tanto? É para os poucos que ganham nesse sistema. O sistema é doente. Doente! Por causa dos juros, a dívida vai ser sempre maior que a quantidade de dinheiro. E isso obriga a gente a ter que produzir cada vez mais dinheiro para pagar os juros. Tá, só que produzir dinheiro gera inflação. E para combater ela, o governo tira dinheiro do você. Pois é esse dinheiro que falta para você fazer um monte de coisa que o sistema tá tirando do você e tá dando pra gente que é podre de rica. A vida deles só é daquele jeito porque estão tirando grana da sua. E você tem que trabalhar muito, né? A economia não pode parar de crescer. Crescer para eles, porque se parar, não vai dar conta de pagar os juros e todo o sistema desmorona. Mas deixa eu te falar uma coisa, a economia toda é baseada em dívida. Empréstimo é dívida. E cara, o sistema suga tanto as pessoas que hoje em dia é difícil ver gente que tem grana sobrando. Agora adivinha, o que acontece quando as pessoas não dão conta de pagar as suas dívidas? Simples, se alguém dessa cadeia de empréstimos aqui não pagar a dívida, vai faltar dinheiro que devia ser de todo mundo que tem conta ali. Aí o banco, para evitar um colapso, ele simplesmente para de emprestar dinheiro. Só que é o seguinte, é emprestando dinheiro que o banco cria dinheiro. E aí tira muito dinheiro de circulação da economia. Mas mano, faz tempo que o mercado estava acostumado com a quantidade grande de dinheiro em circulação. Olha só, se o dinheiro some, o povo vai consumir menos e aí o mercado se fode. E se o mercado vai mal, o governo também vai, porque vai arrecadar menos grana nos impostos. Mas espera aí, o governo ele tem muitas despesas, tipo obras, salário de funcionários. Em geral, isso aí permanece constante. Só que com isso daqui, por exemplo, diminui a arrecadação de impostos. Então, ele vai passar a gastar mais do que arrecada. E isso daí aumenta a dívida do país. E véi, a dívida é um problema muito mais sério que a corrupção.
Você perde 2 vezes mais dinheiro para pagar os juros da dívida que os políticos conseguem roubar do seu. Como agora você sabe que a dívida é um problema sério, então deixa eu te contar uma parte engraçada dessa história. Todo mundo fala que a gente precisa de reduzir a dívida, não é? Pois é, mas isso daí é só um disfarce. Calma, vou explicar aqui. Tá vendo aqui? Os 1.000 pila que você depositou no banco multiplicou em 10 mil. É por causa disso que o governo não pode imprimir dinheiro para pagar a dívida. A nossa dívida é de mais de 1,5 trilhão de reais. Se o governo depositar isso aí no banco, vai multiplicar em mais de 10 trilhões de reais. Imagina isso tudo circulando. Cara, a inflação ia ser do capeta e não ia dar para controlar. Essa porra ia fuder de vez com o país. Ô Joãozinho, apesar de você trabalhar todo santo dia para pagar essa porra de dívida, simplesmente a dívida do governo nesse esquema aqui, ela não pode ser paga. Aliás, ela existe para ser mantida, até porque todo o sistema está baseado na dívida. Os juros dos empréstimos obrigam o governo a imprimir dinheiro. E imprimir dinheiro leva inflação. E você sabe, inflação aumenta a dívida. Tá vendo? É um ciclo. A dívida aumenta a inflação. E a inflação aumenta a dívida. E isso só vai piorando. Cara, por isso é impossível pagar a dívida. Então reflita. Se você trabalha tanto para pagar essa porra e ela nunca acaba, então alguém tá ficando com sua grana. E você tá trabalhando de graça para essas pessoas. Deixa eu te falar, se alguém pegar 50 reais na sua carteira, você vai se sentir mal? Pois é, o que você perde por ano nesse esquema aqui dá mais ou menos um mês inteiro de trabalho. Ou seja, você trabalha um mês de graça para essa galera. E provavelmente você nem deve estar sentindo isso daí, né? Claro, o que os olhos não veem, o coração não sente. A moral da história é que no fim, todo mundo e até o governo fica devendo para os bancos. Aí a grana sai dos trabalhadores e vai para a elite escrota da sociedade. O que aumenta ainda mais essa porra de desigualdade social. E como hoje o povo está sem grana, as pessoas não têm dinheiro suficiente para pagar suas dívidas. Aí o banco vai ficando com medo de não receber. E com isso, vai parando de emprestar dinheiro. Pera aí, se a sociedade já não tem grana e nem os bancos emprestam para ela, então o povo vai ter menos grana para consumir. Isso aí piora o mercado e gera crise. E o que acontece nas crises? Bom, muita gente que tem conta no banco sabe que ele não tem dinheiro suficiente para pagar todo mundo. Então essa galera corre para retirar tudo que tem de lá. Isso aí você sabe, basta sacar 10% do dinheiro que os bancos não vão ter mais nada lá no cofre. Para piorar, a renda na nossa sociedade é muito concentrada, pois poucas pessoas têm sozinhas muito dinheiro. Então, se só os ricaços for pegar o que tem lá, velho, todo mundo perde tudo. Olha, eu podia ficar dando voltas, mas pra quê? Você já viu que o sistema é podre? O povo fez tantas dívidas que os juros ficaram gigantescos e agora não dá mais para pagar. Isso aqui gera crise. E toda crise que aparece dispara a inflação. Pode notar o que eu vou falar. Por causa das proporções que as coisas atingiram, esse sistema aqui vai falir em breve. Provavelmente em 2012, 2013. Vai arrebentar com a Europa, com os Estados Unidos e com o mundo também. Se prepara, vai ser uma das maiores crises da história. A inflação corre o risco de crescer tanto que o dinheiro pode não valer mais nada. Aliás, o dinheiro não vale nada. O que vale é o ouro. O dinheiro já foi uma garantia de você pegar o ouro que estava lá no cofre do banco. Só que hoje em dia, ele não é mais essa garantia. E muito menos, o ouro está lá no cofre. E quando a inflação disparar e o dinheiro não estiver valendo mais quase nada, sabe o que vai acontecer? O povo vai correr tudo para comprar ouro. E o ouro se valoriza. É por isso que toda crise que aparece, o valor do ouro sobe. O ouro sobe com as crises. Provavelmente essa crise vai deixar o dinheiro tão sem valor que as pessoas vão começar a usar ouro no mercado como moeda de troca. Você vai começar a pagar as coisas com ouro. Mas se isso acontecer, vai ser péssimo para os bancos, porque eles ganham emprestando dinheiro. É por isso que eles mesmos estão querendo fazer o dinheiro voltar a ter o ouro como referência, para eles poderem manter o jogo sob controle e para você continuar trabalhando de graça para eles. Como eu já falei, é através das dívidas e da inflação que eles ganham muito dinheiro em cima do você. Pode acreditar, a inflação sempre é do mal. Ela nunca é boa. Ué, mas eu não falei no meu outro vídeo que a inflação era uma coisa boa se estivesse controlada? Tá, mas lá meu objetivo era outro. Lá eu não falei que se criava dinheiro do nada. O Banco Central imprime dinheiro físico do nada e o multiplicador cria dinheiro virtual do nada. Só que aqui, agora que você conhece todo o esquema, agora você sabe que a inflação é sempre uma coisa ruim. Sabe por que eu falo certas coisas nos vídeos mais antigos e vou desmentindo nos de agora? É simplesmente porque eu vou inserindo novas variáveis e elas mudam toda a análise do jogo.
Mas não se preocupa com isso, porque a solução que eu proponho em todos os meus vídeos é a mesma. Um governo sem políticos. Sabe o que ia acontecer se a gente tirasse os políticos? Simples, a gente ia decidir as coisas. E também, não ia ter mais nenhum político para os bancos comprar para ficar defendendo os bancos centrais. Acabando com o Banco Central, os bancos não iam ter mais ninguém para proteger eles. Assim, iam ter que tomar mais cuidado com os empréstimos que fazem, senão iam falir. E que tipo de otário dá dinheiro para salvar um negócio que não se sustenta? Os políticos, é claro. Os políticos vivem colocando o governo para interferir em coisas que não deveria, como o dinheiro. O dinheiro é apenas uma mercadoria, assim como o ouro, o sabonete ou qualquer outro produto do mercado. Então, se é do mercado, deixa o mercado cuidar dele. Pensa só, o dinheiro é a mercadoria dos bancos. Se o governo não interferir, eles iam pensar 10 vezes antes de emprestar dinheiro para os outros, porque se algo desse errado, ninguém ia acudir eles com o nosso dinheiro. Assim, eles iam arcar com os prejuízos, com o próprio bolso. Nessa lógica, não ia ter como eles abusar do multiplicador para criar um bando de dinheiro do nada. Apesar de eu achar que por lei o multiplicador deveria ser proibido, deveria existir só dinheiro físico. E claro, esse dinheiro físico estaria atrelado a alguma referência física, como o ouro, a prata, a bosta, qualquer coisa. Assim, ia ter vários tipos de dinheiro que ia competir entre si, o que por si só já evita a inflação. E sem inflação, você ia poder pagar muito menos imposto. Com um sistema de referências físicas e sem multiplicador, os bancos não iam poder emprestar muito dinheiro. Aí o governo ia pegar bem menos dinheiro com eles e ia deixar de gastar em um porrada de porcarias que ele faz atualmente. E isso vai acontecer, até porque esse sistema vai cair em breve. Já fica a dica para quem passou em concurso público e acha que a Constituição garante estabilidade. Mano, como que vocês querem receber se o governo não vai ter dinheiro no cofre? É o mesmo que querer respirar sem ter oxigênio. Tô te falando, em breve nós vamos passar por uma das piores crises que o mundo já teve. Cara, isso aí é óbvio. O sistema força a gente a criar dívidas e políticas como a aposentadoria, que simplesmente jogam um peso cada vez mais nas gerações futuras. O sistema é insustentável e quem não se sustenta, cai. Experimenta construir um prédio muito grande com pilares fracos. Ele vai cair. Então, o sistema financeiro e o governo cresceram tanto e que a base está rompendo, mas ninguém olha para o pilar. Pode se preparar que quando cair, vai doer para muita gente. E isso é inevitável. Mas eu sei que você não se preocupa, porque você acha que eles vão arrumar uma solução. Eles quem? Políticos, banqueiros e os investidores ricaços das corporações. Justamente os caras que ganham muito dinheiro em cima do C. São eles que criaram essa merda, que te obriga a pagar imposto caro. Eles comem seu cu no seco. E na hora de buscar uma solução, você vai procurar justamente para os caras que estão te enrabando. Meus parabéns. Aposto que você nunca parou para pensar que os bancos centrais são uma farsa. Quer a prova que eles não prestam? Então vamos todo mundo agora montar um banco onde todos nós somos donos. Nesse banco, cada conta é como se fosse uma ação. Então todos nós teremos correntistas e investidores. Então todos nós somos donos e aí o lucro é nosso. A gente pode usar esse lucro para bater operações bancárias, como juros. Aí os custos nossos vão ficar bem mais baratos que o do mercado. Pensa, com um banco assim, quem iria querer ter conta nos outros bancos? É aí que você vai ver que o Banco Central não vai permitir, para que apenas o grupinho dos bancos atuais sejam os únicos a dominar o mercado. O Banco Central protege é o monopólio deles. Cara, se implantasse um banco assim, os clientes dos outros bancos iam migrar para o nosso, até porque eles ganham no nosso banco. Mas pare e pensa, se eles migrar, eles vão trazer dinheiro. E se tirar 10% da grana dos outros bancos, eles falem, porque não vão ter mais grana para pagar ninguém. Ou seja, esses bancos iam ter que se vender. Aí a gente podia comprar eles a preço de banana e tomar de volta tudo que eles tiraram da gente. E então, o que você acha? Ninguém precisa deles. São eles que precisam da gente. E aí, vamos tocar esse projeto pra frente? Mas a gente só vai conseguir isso daí se antes acabar com essa merda do Banco Central. E para isso, a gente precisa construir um governo sem políticos, porque são eles que protegem esse sistema de bosta. Isso. Apesar de nesse vídeo eu só ter falado do dinheiro, eu quero que você saiba que ele não importa. Na verdade, ele pode estar até atrapalhando as nossas vidas. Saca só, nunca dá para todo mundo ter muito dinheiro, porque senão ia ter muita grana em circulação, e quanto maior a quantidade, menor o valor. Véi, ele não ia valer nada. Tá vendo? Se alguém tiver dinheiro demais, outros vão ter de menos. Ou seja, se você quer um futuro melhor para todo mundo, é melhor você começar a pensar num mundo sem dinheiro. Quer a prova? Olha só para as crises. Quando surgem, o povo fica sem dinheiro. E se não tem dinheiro, não consome. E se não consome, para de produzir.
Aí falta coisas na sociedade e o povo passa necessidade. Mas não é estranho passar necessidade se nós já temos as fábricas para produzir o que a gente precisa? Tá entendendo o tamanho do buraco? Nesse vídeo eu estou propondo uma mudança a curto prazo, para o governo deixar de ser responsável pelo dinheiro. No máximo ia criar umas leis para proibir o multiplicador e fiscalizar se os bancos estão cumprindo isso daí. Agora, se é para toda a humanidade viver melhor e de uma maneira mais estável, cara, a gente precisa de uma sociedade sem dinheiro. Se você quiser entender uma noção disso daí melhor, assiste o documentário Zeitgeist Addendum. Vou deixar aqui na descrição, quem quiser entender a proposta deles é só acessar. Claro, o que eu estou discutindo aqui é o agora, é para usar o dinheiro de uma maneira mais responsável. Só tenha em mente uma coisa, o dinheiro é só um pedaço de papel. E mesmo que ele volte a valer ouro, para ser uma garantia de você pegar o ouro que está lá no cofre, nem mesmo o ouro vale tanto assim. Ele é só um metal brilhante. O ouro só ganhou a importância que tem hoje porque era usado para trocar riqueza. Então o que vale de verdade são as riquezas, que é o que? Comida, educação, saúde, arte. São as coisas produzidas com o nosso trabalho. Ou seja, o que vale de verdade é o trabalho. Mas felizmente, hoje nós já temos tecnologias que podem trabalhar pra gente. A gente pode deixar grande parte do serviço com as máquinas e ter mais tempo livre para curtir a vida. O que vale na vida é aproveitar os bons momentos, é ter tempo livre para aproveitar. Só que não, os políticos existem para não deixar a tecnologia ser acessível. São eles que protegem a propriedade privada nas mãos de poucos, principalmente a propriedade intelectual, patentes, para manter o monopólio das corporações e para você continuar aí, fazendo hora extra para elas. Quer parar de trabalhar de graça? Quer ter mais qualidade de vida? Então para de seguir o jogo deles. Para de acreditar que existe solução dentro do sistema. Na verdade, as coisas não funcionam porque o erro é o próprio sistema. Isso! Espero que seus olhos tenham visto isso e que você sinta a merda que você está dentro. Mas não fica só olhando para o problema não. Busque as soluções. São elas que resolvem. A mudança começa na sua cabeça. Só você pode fazer isso. Então, abra sua mente para novas ideias. Só duvide de tudo o que vem de cima. Aliás, se você for mesmo inteligente, você vai lutar para que não exista mais o lado de cima e o de baixo. Para que todo mundo fique em níveis semelhantes, próximos. Tá legal? Pelo menos se você for humano. Bom, o recado tá dado. Acorda, planeta!